Olá! Hoje a gente vai mergulhar em umas ideias que podem, assim, balançar um pouco a nossa percepção de quem a gente é. A nossa fonte é o capítulo 7 do livro Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. O foco é total no conceito do ego. A missão aqui é entender como essa ideia de ego, sabe, opera na nossa vida. Não só no pessoal, mas como impacta a nossa visão de mundo, até o jeito de conversar. Para começar, o Tolle fala de algo muito comum, a nossa tendência de se identificar com formas externas. Ele argumenta que a gente muitas vezes coloca a nossa identidade naquilo que a gente tem ou faz, tipo o nosso trabalho, os bens que a gente acumula, até as opiniões, né? E aqui tem um ponto bem interessante. Ele sugere que aquelas pequenas irritações do dia a dia, sabe? Aquelas coisinhas que tiram a gente do sério, elas podem ser sinais. Sinais de que a nossa autoimagem é meio frágil, talvez dependente demais dessas coisas externas. Exato. Aquilo que incomoda fundo, né? Uma crítica que desestabiliza, uma opinião contrária que inflama. Muitas vezes está só cutucando essa imagem que a gente construiu. É o ego se sentindo ameaçado, basicamente. E o Tolle vai além, ele diz que essa identificação toda com a forma, esse apego, é uma das raízes do sofrimento. E dos conflitos também. Isso me faz pensar na intensidade de certas discussões, principalmente online, né? Parece que a necessidade de estar certo, de ganhar o debate, passa por cima de qualquer busca por entendimento. Seria isso o ego em ação, buscando se validar? É um exemplo clássico, sim. O ego, ele não está buscando a verdade. Ele busca se preservar, se fortalecer. Ele se alimenta da ideia de separação, de comparação, do eu contra o outro. Sabe? Quando essa identificação é muito forte, qualquer discordância vira quase um ataque pessoal, porque a opinião virou parte de quem a pessoa acha que é. E o interessante é que só reconhecer isso já é um primeiro passo para sair dessa armadilha. E isso leva a gente para outra ideia central do Tolle nesse capítulo, que é a não resistência. É um conceito que pode soar meio passivo, né? Mas ele diferencia bem. Não é não agir. É mais uma aceitação interna do momento presente. Do que é. Sem aquela luta mental. Lembrei daquela história do mestre Zen, o Hakuin, que diante de acusações ou elogios ele só respondia: é mesmo. Não personalizava. Sim, essa história é perfeita para ilustrar. O Hakuin, ele não negava o fato externo, mas se recusava a deixar que aquilo definisse o estado interno dele. Ele não criava aquela história mental, sabe? De vítima ou de herói. E essa não resistência interna é fundamental. O Toller argumenta que o ego, por natureza, ele tende a ver o agora, o momento presente, como o inimigo, ou, no mínimo, o obstáculo para um futuro melhor, onde ele acha que vai ficar satisfeito. Tipo aquela impaciência na fila do banco. Ou a raiva no trânsito lento. Seria isso o ego dizendo: isso não devia estar acontecendo. Precisamente. Essa resistência constante ao que é. E isso gera um ruído mental enorme, uma tensão que impede a gente de ver com clareza. A não resistência, por outro lado, não quer dizer gostar da situação, mas é aceitar internamente como o ponto de partida. Isso libera muita energia mental, sabe? Permite uma resposta mais inteligente, mais eficaz, em vez daquela reação automática que muitas vezes é destrutiva. Para quem trabalha com análise, com diálogo, essa clareza é ouro. E tem um ponto que soa quase como um paradoxo. O Tolle sugere que a gente pode conscientemente permitir que o ego seja diminuído, sem lutar para defender ele. Por exemplo, quando alguém critica a gente. Em vez daquela reação de se justificar ou atacar de volta, a ideia é observar internamente aquela sensação de ser diminuído, de perder algo. É. Isso levanta uma questão importante. O que acontece quando a gente não corre para consertar a imagem arranhada do ego? O Tolen sugere que nesse espaço, sabe, nesse espaço de não reação, de observar conscientemente essa diminuição, algo mais profundo pode surgir. É uma chance de sentir uma conexão com o que ele chama de ser. A nossa essência além da forma, além da mente condicionada. Ele até conecta isso com ensinamentos antigos, tipo negar a si mesmo. Então, pensando na prática, um feedback negativo no trabalho, por exemplo, poderia ser visto não como um ataque, mas como Uma oportunidade.
É isso, exatamente. Uma oportunidade de observar a reação do ego, tipo, como assim me disseram isso? Sentir aquela fisgada da diminuição e, conscientemente, não morder a isca. Fazendo isso, a crítica deixa de ser uma ameaça pessoal, entende? E pode virar informação útil. Um catalisador para crescer de verdade sem aquela necessidade de proteger uma imagem frágil. É saída defensiva e entrar num modo de aprendizado genuíno mesmo. Então, para resumir um pouco o que a gente explorou aqui, a nossa identidade fundamental talvez não seja essa coleção de rótulos, de poses, de opiniões que o ego constrói e defende tanto, né? Reconhecer esses padrões do ego, a identificação, a resistência, a reatividade, nos dá chave para uma liberdade interna maior, mais clareza mental. Pois é, fica então uma reflexão talvez para cada um levar. Como seria diferente o nosso jeito de interagir, de consumir notícias, de debater ideias importantes, se a gente conseguisse operar mais a partir desse espaço de quietude, de consciência que o Tolle descreve? Menos focados em defender a nossa forma e mais abertos para perceber e compreender a essência por trás de todas as formas que aparecem no mundo.